Olá, então vamos dar aqui início à nossa masterclass, menos stress e mais imunidade. Vamos admitir aqui a Isabel e vou partilhar o ecrã convosco, digam-me quando estiverem a ver, ok? Oi. Conseguem ver, não? Liguem só aqui o microfone num instantinho para me dizer se sim, se não, para eu ter aqui este feedback. Sim, conseguem ver, ótimo. Ok, então vamos começar aqui por quem sou eu. Quem sou eu? Sou a Sofia, tenho 31 anos, sou mãe, sou mulher, sou mãe da Violeta, que tem 2 anos, quase 3, uma reguila. A minha família raiz, portanto, a família onde eu nasci, é uma família que sempre foi muito ligada à área da restauração. No entanto, eu nem sempre tive uma boa relação com a comida. Ali por volta dos 16 anos, eu desenvolvi uma bulimia e nesta altura, também derivado da bulimia, hoje consigo ver isso, na altura não conseguia, mas também derivado da bulimia e dos stresses da adolescência, por assim dizer, e eu tinha crises de stress que eram extremamente físicas. Eu lembro-me de estar sentada na cama com a sentir uma pressão, uma tensão muito grande na zona da cara, na zona da testa, na zona da cabeça, que não me deixava dormir e descansar, portanto, para relaxar para o dia seguinte. Também mais ou menos por esta altura, já eu tinha ultrapassado a bulimia de uma forma física, e digo física porque emocionalmente eu continuava a ter uma má relação com a comida, eu continuava a contar calorias, continuava a tentar cortar ao máximo os carboidratos para não engordar, porque tinha ali uma carbofobia, chamamos-lhe assim. Ainda nesta altura, foi-me diagnosticado um dolicocolon. Como? Eu percebi que tinha de tomar muitas vezes laxantes para ir à casa de banho. Não conseguia ir sem laxantes. No entanto, houve uma altura que os laxantes deixaram de fazer efeito no meu organismo e eu deixei de conseguir ir à casa de banho durante uma semana. Foi uma semana que eu lembro-me como se fosse ontem, porque foi uma semana em que me diziam olá e a minha vontade era vai à, percebem? Isto porque as emoções e o intestino estão diretamente ligados e não dá para estar com o intestino desregulado e estar bem disposto. Claro que depois existem níveis e como eu já estava num nível bastante grave, o meu humor também já estava a sofrer de forma bastante grave. Convido-vos a ter durante a aula uma garrafinha para irem bebendo comigo, que eu vou fazer várias pausas para beber água. Então, aqui na altura fiquei uma semana sem ir à casa de banho, fiz exames, foi-me diagnosticado um dolicocolon. Foi-me também dada a sentença de tomar medicação para o resto da vida para ter um intestino funcional, mas foi-me desde logo dito que eu iria ter de aumentar a dose da medicação da medicação do intestino, ao longo do tempo o meu corpo iria criar habituação e eventualmente ia ter de começar a fazer despistes de cancro do cólon, porque a medicação iria exponenciar esse tipo de problemas. Eu não achei graça, não é, aos 16 anos uma sentença dessas, e decidi contrariar, não tomar a medicação e mudar radicalmente a minha alimentação. Atenção que a minha alimentação já era uma coisa dada como saudável na altura. Portanto, eu tomava o meu iogurte magro com as minhas bolachinhas, ou comia uma peça de fruta com o iogurte, tinha uma dose de carboidratos reduzida no prato, mas tinha sempre meio prato de legumes. Aliás, os meus pais chateavam-se comigo por eu querer ter sempre legumes no prato. Lembro-me de um dia ter uma caldeirada, o meu pai estar a fazer uma caldeirada e eu lhe perguntar se ele podia fazer uns brócolos, ele ficar ligeiramente chateado que tudo tinha de ter legumes. Portanto, já era uma alimentação saudável, ou dita saudável. No entanto, não era uma alimentação que me estivesse a servir a mim, até poderia servir a outra pessoa, mas não me estava a servir a mim. Ao trocar a alimentação, o meu intestino apaziguou e conseguiu pelo menos começar a regularizar e a conseguir ir à casa de banho sem a ajuda da medicação. Esta também foi a altura em que eu tive de decidir em que área que queria enverdar para continuar os meus estudos, no caso na faculdade. E eu adorava psicologia e nutrição, mas eu não me sentia ainda madura o suficiente, nem emocionalmente estável para seguir nenhuma das duas. Primeiro, porque a minha bulimia já tinha passado num estado físico, mas a minha relação com a comida continuava a ser conturbada. Portanto, nutrição, eu tinha em mente que iria piorar
ou agudizar essa relação com a comida. E psicologia, porque eu estava em crer que não iria ser capaz de me desconectar dos meus pacientes após as sessões. E, portanto, não escolhi nem uma nem outra, enverdei para outra área que também tinha muito carinho na altura e continuo a ter, que é comunicação. Eu estudei comunicação, trabalhei em comunicação e ainda nesta fase inicial em que trabalhava em comunicação, eu tinha uma grande fome emocional. Eu estava triste, vinha do trabalho, era pizza ao jantar. Estava triste, era hambúrguer. Portanto, era muito. As minhas decisões alimentares baseavam-se muito em como eu me sentia. Felizmente, eu sentia-me mais feliz do que triste, e, portanto, na maior parte dos dias, eu tinha uma alimentação que era regrada, por assim dizer. Na altura, uma alimentação vegetariana, tinha muitos dias ali vegetarianos, tinha outros em que inseria peixe, outros em que inseria ovos, o que não jogou muito a meu favor também, aqui a retirada da carne da minha alimentação, mas de qualquer das formas tinha aqui uma grande fome emocional. Ainda nesta altura, eu fui parar várias vezes ao hospital, lá está, esta alimentação vegetariana também não estava a jogar muito a meu favor. Até porque tinha muitos dias vegetarianos, o que significava aqui grande consumo de carboidratos, mas já vamos ver isto aqui mais à frente. Fui parar várias vezes de urgência noturna ao hospital, ligava para o SNS com muitas dores abdominais e acabava por ser enviada para o hospital ou mandada para o hospital, onde ficava a noite toda a ser medicada para as dores e de manhã diziam-me que era apenas uma crise de gases. Acontece, sim, acontece. Acordava frequentemente entre as 3 e as 4 da manhã, que é um sinal de stress, é um sinal de cortisol elevado. Alguém aqui acorda entre as 3 e as 4 da manhã, ou vá, que seja às 2, mas tem uma noite que é interrompida a meio. Deixem-me só aceitar aqui, que está aqui a entrar alguém. Bem-vinda, Joana. Vamos aqui continuar, então. Acordava muitas vezes entre as 3 e as 4 da manhã e também tinha uma B12 e o ferro sempre em baixo. Eu acreditava sei que não comendo carne teria de suplementar B12 e sabia isso na altura, mas não queria suplementar algo que pudesse comer, então estava a tentar a minha sorte. E a verdade é que os intervalos de B12 que saem nas análises são muito amplos, o que dá asas a que nós tenhamos uma B12 baixa e achemos que ela está normal. Portanto, até que eu me apercebesse que realmente a minha B12 estava baixa e tudo aquilo que me estava a acontecer poderia também estar a derivar daí, para além do baixo ferro e de estar quase em anemia, levou aqui algum tempo. Nesta altura, quando eu finalmente me apercebi, voltei então a comer carne e comecei a trabalhar mais a minha mentalidade e a melhorar aqui as minhas crises de stress. O meu intestino melhorou muito, estabilizou. Mas, uns anos mais tarde, eu já não estava satisfeita com o meu trabalho em comunicação. Eu gostava daquilo que fazia, mas sentia que me faltava um propósito. O que eu queria mesmo era ajudar pessoas e continuava com a psicologia e a nutrição em mente sempre na minha cabeça. Juntei os dois quando tirei a minha formação de coaching de saúde e bem-estar. Isto tinha começado antes, esqueci-me aqui de dizer, mas tinha começado antes com um projeto de partilha de receitas, que entretanto evoluiu e tirei aqui a minha formação de coach de saúde e bem-estar. Talvez esteja aqui alguém ainda do tempo da mesa da Sofia, mas entretanto a mesa da Sofia deu lugar a esta nova fase, em que tirei a formação de coaching de saúde e bem-estar e finalmente especializei-me em saúde intestinal e saúde hormonal no IIN. Agora sim, vamos aqui à nossa aula. Então, por que esta aula é sobre o stress? Esta é a primeira aula de muitas que se vão seguir agora mensalmente nos próximos meses. E a primeira aula, na minha cabeça, tinha mesmo de ser sobre stress, porque o stress é uma pandemia global. Quem é que não sente stress nos dias de hoje? A questão é, estamos todos a saber geri-lo. Por que é que nós sentimos tanto stress nos dias que correm? Bom, em primeiro lugar, eu justifico isto através da nossa rotina que está muito corrida. Nós temos um trabalho que tem 8 horas diárias, ainda temos 1 hora de almoço, portanto vamos contar aqui 9.
Depois, para os sortudos, temos aqui meia hora de deslocações entre ir para o trabalho e vir do trabalho. Para quem não tem tanta sorte, podemos ir até às 2 horas e, portanto, 10, 11 horas do nosso dia são passadas neste ambiente de trabalho. Depois ainda temos a questão de cuidar da família. E mesmo quem não tem filhos para cuidar, o marido, uma mulher, há de ter pais, há de ter avós, portanto, há de ter aqui outros elementos familiares para tomar conta. E mesmo que não tenha, somos aqui todas mulheres. E o que acontece aqui a partir dos 30 anos, sei que algumas podem ter mais, outras hão de ter aqui na casa dos 30. Muitas vezes o que acontece na casa dos 30, quando ainda não temos filhos, é que começamos a pensar o que fazer com a nossa fertilidade. Mais um tema que gera novamente stress. E depois ainda se coloca a organização da casa, que todos temos uma para tomar conta, mesmo que tenhamos alguma ajuda, há sempre tarefas diárias a ser feitas e o dia já está tão cheio aqui. Portanto, se nós tirarmos aqui só o trabalho, pusermos aqui 8 horas de sono, que é o que deveríamos todos estar, pelo menos aqui a dormir, uma média, vai-nos sobrar cerca de 5 horas. E isto nem sequer está a incluir a parte do cuidar da família e a organização da casa. Portanto, há muita gente que nem sequer tem vontade de fazer o jantar. É o vosso caso? Podem ligar o micro se quiserem, podem me dizer aqui nos comentários. Sintam-se à vontade. A questão aqui é, no meio de tudo isto, onde é que fica tempo para nós? E esta é a primeira solução da aula. É uma solução muito simples. Deixem-me só aceitar aqui, já vos vou dar aqui a solução. Está aqui a entrar mais pessoas. Bem-vindo, Otília. Então, voltando aqui à questão da aula, onde é que fica o tempo para nós? O primeiro ponto é nós conseguirmos priorizar-nos. E para nos priorizarmos, nós temos de colocar este tempo para nós na nossa agenda. Ele tem de ser tão importante para nós quanto ir trabalhar, quanto cuidar da família, quanto a organização da casa, quanto todas as outras tarefas que vocês possam ter, porque somos todos seres individuais e, portanto, cada um há de ter as suas. Mas um tempo dedicado a nós, ao nosso relaxamento e ao nosso bem-estar tem de estar calendarizado na nossa agenda todos os dias e ser tão prioritário quanto lavar a cara, quanto sair de casa, quanto ir trabalhar, quanto fazer o jantar para tratar da família. Portanto, primeiro ponto, priorizar-nos. E a partir daqui vão surgir todas as outras estratégias. Então, o que é que acontece quando o nosso corpo está em stress? Vamos tentar entender primeiro o que é que se passa no nosso corpo para depois colocarmos aqui as soluções. O que acontece no nosso corpo quando ele está em stress é que o cortisol sobe. O cortisol é a hormona do despertar. Há muita gente que acha que é a hormona do stress. Não está errado, mas também não está certo. O cortisol é a hormona do stress quando está em excesso. Nós não a queremos nem em excesso, nem em déficit. Em déficit vai-nos faltar vontade de fazer as coisas, de executar as tarefas. Em excesso, vamos ter o tal stress. Nós queremos um cortisol equilibrado. Ele surge normalmente de manhã, quando vê o sol, e é ele que nos dá a vontade de sair para o dia e fazer as coisas e colocar tudo em ação. Isto, claro, quando em equilíbrio. Por outro lado, a melatonina desce. Se o cortisol sobe, a melatonina desce. A melatonina é a hormona do relaxamento. Logo, é ela que nos vai permitir dormir à noite, ter uma noite ininterrupta, ter uma noite que realmente seja restauradora. Porque há muita gente que diz, mas eu durmo a noite toda. Tá, mas e dormem a noite toda sem pesadelos e não acordam durante a noite? E de manhã, como é que acordam? De manhã acordam com energia ou acordam como se ainda estivessem desgastados e precisassem de dormir mais? É porque é isto que é uma noite restauradora. É isto que uma boa dose de melatonina vos vai fazer e com cortisol equilibrado também, que é uma noite que realmente é restauradora. Nós acordamos e sentimos que realmente descansamos. Quando o nosso cortisol está em altas, o nosso corpo, que é muito inteligente, o que faz é que liga ao sistema de luta ou fuga. O que é isto do sistema de luta ou fuga? Basicamente, antigamente, quando nós estávamos ainda na pré-história, os nossos grandes motivos para ter um cortisol elevado era porque estávamos a encontrar um perigo, mas um perigo de morte. Tínhamos um urso, tínhamos um leão, estávamos a encontrar um animal, estávamos a encontrar uma tribo que estava a colocar a nossa existência em causa. Portanto, havia aqui um perigo iminente que nós precisávamos realmente lutar ou fugir.
Então, o que é que o nosso corpo faz quando se depara com esta necessidade de luta ou fuga? Ele faz uma subida do açúcar dentro do nosso organismo. Porquê? Porque este açúcar vai ser a nossa principal fonte de energia. É ele que nos vai permitir lutar ou fugir do tal urso. O problema é que o nosso corpo não distingue se nós estamos a ver um urso, se nós temos um trabalho para entregar amanhã ou se nós estamos preocupados com a conversa que tivemos ainda há bocado com a nossa vizinha, que se calhar dissemos qualquer coisa que não era bem aquilo que queríamos dizer e o que é que ela estará a pensar agora. E, portanto, o nosso corpo não distinguindo, acaba dando esta subida de açúcar no sangue, que vai fazer o quê? Vai alimentar as bactérias mais do intestino e vai armazenar gordura, porque este açúcar depois, o corpo não tendo o que fazer com ele, ou seja, ele não tendo de o gastar energeticamente, ele vai ter de o armazenar para proteger os nossos órgãos, ele armazenam em gordura. E é por isso que muitas pessoas, mesmo fazendo dieta, têm dificuldade em emagrecer. E muitas vezes até culpabilizam o corpo. Meu Deus, este corpo não consigo emagrecer, não joga a meu favor. Na verdade, o corpo está a jogar a nosso favor. Porque, na verdade, o que o corpo está a fazer, ele está a proteger os seus órgãos de ficarem danificados com este açúcar e, portanto, envia-os como uma reserva de gordura. Para além disto, o que o corpo faz também é desligar as funções secundárias para podermos focar totalmente a 100% nesta luta ou fuga do nosso urso selvagem. Que funções secundárias são estas? São a digestão. Mais uma vez, há pessoas que estão estressadas, comem e logo a seguir sentem azia, sentem-se obstipadas, sentem-se inchadas, sentem diarreia, enfim, o stress pode ser aqui uma das causas destes sintomas. A queima de gordura, mais uma vez aqui a prejudicar o nosso querido emagrecimento. A queda de produção de hormonas sexuais, e temos aqui a razão pelo qual muitas mulheres acabam dizendo que perderam a libido, que não sabem para onde é que foi a libido. A atividade imune fica suprimida temporariamente e, portanto, nós ficamos mais suscetíveis de apanhar uma gripe, uma constipação, uma virose que esteja aí a passar. E o crescimento e a reparação celular também ficam em pausa. O que é que isto significa? Se nós tivermos aqui um corte na mão, o nosso corpo está a fazer por repará-lo e voltar a colocar a pele toda direitinha. Se nós tivermos muito tempo sob stress, ele vai ter mais dificuldade em fazer esta reparação. É uma coisa que vai demorar mais tempo. E pode até ficar aqui com cicatrizes que sejam mais difíceis de cicatrizar a seguir. Então, sintomas comuns que estejam aqui associados ao stress. Já falamos aqui em alguns, não é? Já falamos aqui nos bons sintomas, mas vamos aqui dividi-los em duas classes. Vamos dividi-los nos mais fáceis de controlar no imediato e nos menos fáceis de controlar no imediato. Dentro dos mais fáceis de controlar no imediato, eu trago-vos uma solução. Não quer dizer que seja a única solução, atenção, mas é uma solução plausível para vocês daqui de hoje em diante, quando saírem da aula, vão estar mais atentos e autoconscientes do vosso corpo e vão se lembrar, olha, eu estou a sentir isto agora. O que é que ela tinha falado que podia ser uma solução para isto? Ok, vou aplicar. E desta forma já vamos começando a gerir a nossa consciência de forma a gerir também o nosso stress. Pausa para a água. Então, um sinal muito comum de stress são palpitações ou aumento do ritmo cardíaco. Quando nós nos apercebemos que o nosso coração está a disparar, está a acelerar, muitas vezes o que acontece é que nós temos tendência a libertar essa energia, essa tensão que começa a surgir do stress, nós temos tendência de alguma forma a tentar libertá-la e começamos a andar de um lado para o outro, a mexer-nos mais depressa, começamos a tentar fazer ali alguma coisa mesmo que inconsciente. Então, quando nos damos conta que isto está a acontecer, o truque é ficar em silêncio, porque é nesta hora que muitas vezes saem as neiras da nossa boca. Conter o corpo físico, e aqui é mesmo contê-lo, é sentar-se e conscientemente parar. Parar de mexer os braços, parar de mexer as pernas, parar de mexer as mãos e ficar num espaço. Pode ser desconfortável durante um bocadinho, eu sei, mas poderia ser muito mais desconfortável se nós continuássemos ali em frente, porque aí íamos continuar a alimentar o nosso stress.
E respirar fundo com atenção plena. O que é este respirar fundo com atenção plena? É não só respirar fundo, mas mentalmente estar a pensar: agora estou a inspirar, agora prendi, agora estou a soltar. E isto, só este facto de estar a concentrar-me na minha respiração, vai fazer que aos poucos e poucos eu me comece a desconectar daquilo que me estava a colocar em stress e me traga para o momento presente. Durante 20 minutos é o tempo mínimo que o corpo leva a fazer um reset. Ou seja, não quer dizer que em 20 minutos o stress fique resolvido, mas é uma boa média para ter em consideração. 20 minutos parados, 20 minutos em silêncio. Eu sei que há pessoas que me podem dizer: olha, mas eu no trabalho fico estressada, imagina, tenho um colega de trabalho que me estressa imenso e que me mandou uma boca e eu fiquei que não podia e já estava para lhe responder. E vou ficar em silêncio só ali contida no meu local de trabalho, não faz muito sentido. Há sempre uma solução. Nós temos é de pensar com foco nelas, ou seja, temos de desfocar do problema e temos de focar a nossa mente na solução. A solução pode simplesmente passar por ir à casa de banho. Ninguém vos vai tirar da casa de banho no local de trabalho. Portanto, vocês podem só ir à casa de banho uns minutos, ficar em silêncio, conter o corpo físico e respirar fundo ali durante uns segundos. Lavar a cara se for necessário, porque como é uma sensação fria, uma sensação choque, vai também dar vai nos trazer também para o momento presente. Sensação de enfartamento, que é aquela tal sensação de comi e estava sob stress, ou o contrário, estava sob stress e comi. Quando estamos sob stress, o melhor é evitarmos realmente a refeição. Primeiro, irmos nos acalmar e depois, então, fazermos a refeição quando já estivermos mais calmos. Mas nem sempre dá para evitar. E aqui uma solução direta é uma infusão. Eu mais à frente vou-vos trazer várias infusões que acalmam e aí vou-vos até sugerir que tirem um print screen. Para já trago-vos estas duas que funcionam, que é a hortelã-menta ou a camomila. Mas atenção, estamos a falar ou da planta ou de uma saqueta que seja biológica. E isto é a diferença entre funcionar e não funcionar. Aquelas saquetas que se vendem no supermercado comuns de chá de hortelã-menta, chá de camomila, dificilmente elas vão funcionar nestas questões de enfartamento. Pode até haver alguém que funcione, não vamos aqui atirar para o ar, pode haver alguém que funcione, mas geralmente não funcionam. Portanto, aqui, usar uma saqueta biológica ou usar a própria planta é muitas vezes a diferença entre funcionar e não funcionar. Aqui, a tensão muscular, portanto, aquela tensão que vos estava a falar, que sentia muito na cara. Alguém que sinta aqui? Podem me dizer no chat, podem ligar os micros para dizer aqui. Isto é um ambiente de partilha, portanto, sintam-se tranquilas e à vontade. A tensão muscular que surge aqui na cara, na testa, muitas vezes, aqui nesta zona, está aqui Maria a dizer que sim, que sente tensão muscular na cara. É muito comum sentirmos aqui tensão muscular na cara e muitas vezes é o primeiro passo para depois começar aqui o olho a tremer. A tensão muscular na cara, nós podemos usar aqui uma técnica que é tapping, ou também chamada de Emotional Freedom Technique. O que é que acontece aqui? Como é que nós fazemos estas técnicas? Esta técnica. Primeiro passo é identificar a emoção ou o problema que está a causar esse stress. E esse problema é ir a fundo. Nós muitas vezes pensamos, vamos pensar que temos um trabalho para entregar amanhã e que isso é o motivo que nos está a causar stress. Então, tenho de identificar primeiro a causa. Ok, tenho um trabalho para entregar amanhã. Temos de ir mais a fundo do que isto. Não é só termos um trabalho para entregar amanhã que nos está a estressar. É porque o trabalho ainda não está feito. É porque nós não achamos que somos capazes de fazer aquele trabalho. O que é que está realmente a causar aquela emoção? Temos de ir a fundo no problema. A partir daí, nós vamos fazer uma afirmação que lide com esse problema, de forma a cooperar, a colaborar com o nosso corpo e com a nossa mente. Ou seja, vamos imaginar que nós não nos estamos a sentir capazes de fazer aquele trabalho. Então vamos fazer uma afirmação que contrarie isso e que nos ajude a continuar a levar aquele trabalho avante. E isto poderia ser, por exemplo, eu sei que sou capaz de fazer tudo aquilo a que me proponho. Eu sei que sou capaz de fazer tudo aquilo a que me proponho. Agora temos a frase. Ok, vamos repetir esta frase enquanto fazemos o resto, que é tocar nos pontos da cooperação.
Esta frase pode ser repetida em voz alta ou em silêncio. Eu prefiro retê-la em silêncio porque senão desconcentro-me. Portanto, vou aqui para os pontos da cooperação agora. Podem até fazê-lo comigo, se estiverem numa altura em que seja ok para vocês repetirem aqui comigo, podem fazê-lo também, convido-vos a isso. Portanto, vamos usar aqui as pontas dos nossos dedos e vamos bater suavemente nas nossas bochechas. Batemos aqui nas zonas onde estamos a sentir mais presas, o nariz é uma zona muito suscetível a isso, portanto, vimos aqui próximo do nariz e continuamos a bater. A força é o nosso corpo que dita. Ok? A Maria está aqui a dizer que faz isso, e muito bem. Depois vamos aqui para o buço, por cima do lábio superior, e voltamos a bater. Vimos aqui para esta linha e continuamos a mantrar, atenção, ou em silêncio ou em voz alta, a linha do queixo e batemos também. Passamos para a testa e cabeça. E continuamos a mantrar. E finalmente vamos ao peito. Existem outros pontos, mas estes são aqueles cruciais e onde costuma existir maior tensão. Abanar o pé. Abanar o pé é muito comum. Eu costumo dizer que são as verdadeiras. Abanar o pé é, novamente, aquela libertação de tensão do nosso corpo que está em stress. Muitas vezes nós nem temos consciência que estamos em stress quando estamos a abanar o pé. Porquê? Porque estamos num momento em que olhamos à volta e não conseguimos identificar porque que aquele momento nos está a causar alguma ansiedade ou algum stress. Porque aquele momento não tem nada para o fazer. O problema é que muitas vezes o nosso stress não surge por causa do momento, pelo contrário. Muitas vezes, não é sempre, claro, mas muitas vezes o stress surge na nossa cabeça porque nós estamos a pensar ou no passado, naquilo que nós já não temos controlo, ou no futuro, naquilo que ainda não aconteceu e, portanto, não interessa agora. Portanto, o stress pode perfeitamente nascer de um pequeno pensamento que veio aqui à mente e nós nem sequer nos demos conta, como o que é que vai ser o jantar hoje? Porque essa função está em cima de mim e eu não sei o que é que vou fazer para o jantar hoje. Não pus nada a descongelar. E agora? Ainda vou ter de ir ao supermercado e o pé começa a abanar. Então, novamente, o que é que nós vamos fazer? Muito simples. Pé a abanar é consciência e parar de abanar o pé. Isto é daquelas que é muito difícil para as pessoas ganharem consciência, mas vocês que estão aqui já deram o primeiro passo para assistir a esta masterclass, eu acredito que todas estão conscientes e capazes de sentir o vosso pé abanar e parar de abaná-lo conscientemente. É um pequeno, grande passo. Em relação aos momentos fáceis de controlar no imediato, bom, estes vou-vos abordar para vocês conseguirem identificar e depois vamos ver estratégias no dia a dia para conseguir resolvê-los. Porque, como não são no imediato, não tenho aqui uma estratégia imediata, temos aqui estratégias para ir trabalhando diariamente. Então, eles podem ser obstipação, diarreia, podem ser dores de cabeça, distúrbio no sono, cansaço constante, paragem de gestão, suor excessivo, podia ter posto aqui também a queda de cabelo, a falta de líbido, enfim, tudo isto são sintomas que podem advir do stress, principalmente quando já são um conjunto deles, já não é apenas um sintoma. Estratégias para dominar este stress. Alimentação. Sinto que tenho de explicar porque é que a alimentação pode ser aqui uma estratégia para lidar com o nosso stress. Porque ouvindo assim, do nada, pode parecer um pouco vago, não é? Como é que o que eu como influencia aquilo que eu sinto? Ora bem, através daquilo que eu estava a explicar ali atrás, até mesmo na minha história pessoal com a Dolly Cocollan. Quando nós comemos, a comida vai para o estômago e, entretanto, vai para o intestino. Oi, vou só pedir aqui, se calhar consigo silenciar. Consigo. Ok, voltando aqui. Quando nós comemos, a comida vai para o estômago e depois vai para o intestino. Quando chega ao intestino, começa a ser, pelo menos parcialmente, absorvida. É por isso que nós não somos o que comemos. Há muita gente que diz que nós somos o que comemos. Não somos. Nós somos aquilo que somos capazes de absorver. E a nossa absorção, hoje em dia, é muito frequente estar comprometida derivado ao grande uso de químicos nos alimentos comuns que nós encontramos no supermercado. E, portanto, nós acabamos só absorvendo uma parte daquilo que comemos. Aquilo que nós absorvemos depois é, em parte, usado para libertar hormonas, produzir hormonas, equilibrar essas hormonas e também os neurotransmissores. Para nós entendermos melhor o que é que são estes dois conceitos,
As hormonas são mensageiros, vamos chamá-los de carteiros, que vão pelo sangue até os órgãos ou os tecidos e dão uma ordem de execução. E os neurotransmissores são outros carteiros ou mensageiros que transmitem esses sinais também entre neurónios, as ditas sinapses, é o nome já mais conhecido. Otília, estou a ver aqui que tem a mão no ar. Pois tenho, não consigo, mas pronto. Diga. Não consigo vê-la, mas estou a ouvir, pronto. Não me consegue ver? Não, agora não, mas deixa lá, eu vou ouvindo. Não sei como é que é. Deste lado não consigo ter controle nisso. Não sei, se calhar se sair e voltar a entrar. Pois eu tenho medo de não conseguir entrar, que eu não sou muito. É só clicar no mesmo link no WhatsApp e depois eu consigo admiti-la aqui. Obrigada. Então vá. Aqui continuando. Portanto, nós temos aqui os nossos neurotransmissores e as nossas hormonas, que são responsáveis, em parte, pelas nossas emoções. Então, o stress é só uma dessas emoções. E aqui já fica claro como existe aqui esta relação entre a nossa alimentação e a forma como nós nos sentimos. Não só o stress, mas também a tristeza, a alegria, enfim, todas as nossas emoções acabam por ter, em parte, influência na nossa alimentação. Então, como é que nós podemos fazer uma alimentação para colaborar com as nossas hormonas e com os nossos neurotransmissores e, neste caso, com o nosso stress? O primeiro passo será reduzir alimentos estimulantes do sistema nervoso. E quem é que consegue adivinhar o primeiro? Vocês vão de conseguir, vá. Eu sei que aqui possam. Vá, vai 1, vai 2. Café na igreja. Está certo. Eu não coloquei como café, coloquei como cafeína. Mas é a mesma coisa, portanto, o café tem cafeína, isto aqui foi apenas para nós conseguirmos também considerar aqui no meio uma Coca-Cola zero, enfim, tudo isto vai ter esse efeito. O que é que não vamos incluir aqui? Não vamos incluir, por exemplo, o matcha ou o chá verde, que apesar de ter cafeína, acaba por não estimular o nosso sistema nervoso como estimula, por exemplo, um café. Açúcares. Ok? Açúcares, quando eu falo de açúcares, não estou apenas a falar do açúcar de mesa. Há várias coisas que nós consumimos no nosso dia a dia que se transformam em açúcar dentro do nosso corpo, apesar de que na nossa boca não são nem um pouquinho doces. Que coisas são essas? É claro, o nosso açúcar de mesa, que tinha de estar aqui. O álcool transforma-se em açúcar uma vez dentro do nosso organismo e, portanto, aquela teoria do estou muito estressada, preciso de beber uma cerveja ou preciso de beber um copo de vinho, cai já por terra. Na verdade, isso não acontece, é só uma miragem da nossa cabeça. Arroz, batata, massa e pão são tudo coisas que se transformam também em açúcar dentro do nosso organismo, transformam-se em glicose, ou seja, é aquilo que dá aquela energia rápida que estávamos a falar ali em cima em relação ao animal selvagem, para termos aquela energia para lutar ou fugir. Tudo isto nos traz essa energia. O problema é quando nós não a vamos utilizar. Aqui no caso do arroz, da batata, da massa, do pão e também da fruta, dos legumes e das leguminosas e da abóbora. Desculpem, os legumes não estão aqui incluídos. A abóbora é o legume que é uma fonte de carboidrato. Os outros são fontes de fibra maioritariamente e nunca devem ser contabilizados na alimentação. Quantos mais, melhor. Desde que o vosso corpo esteja a conseguir absorvê-los, está tudo certo. Portanto, tudo isto acabam por ser carboidratos que, quando isolados, vão libertar um grande pico de açúcar no organismo e, portanto, vão acabar por estimular este efeito, este fator do stress. O que é que nós podemos fazer? Podemos fazer um equilíbrio entre macronutrientes. Repararam aqui que eu coloquei arroz, batata, massa, pão e frutas leguminosas e abóbora em separado? É porque há uns que são mais ricos do que outros. Se repararem, eu aqui em baixo, para falarmos nos macronutrientes, e antes de mais, o que é que são macronutrientes? São nutrientes que o ser humano precisa em maior quantidade ao longo do dia.
Quando falamos de macronutrientes, nós falamos de fibras, falamos de gorduras, preferencialmente nutritivas, falamos de proteínas, preferencialmente de qualidade, e falamos de carboidratos, preferencialmente complexos. O que é isto de carboidratos complexos? Ora bem, se nós tivermos aqui um arroz, mas em vez de ser um arroz branco, é um arroz integral, ele não vai ser apenas um carboidrato, ele vai ser maioritariamente um carboidrato, mas ele também vai ter fibras associadas. E essas fibras vão ajudar a diminuir ligeiramente o pico de açúcar no organismo que o tal arroz acaba por gerar. Mas sozinho, isolado, ele não vai ter esse efeito, ok? Isolado, este arroz integral vai na mesma gerar este pico de açúcar e, portanto, este pico de energia. Grande problema é que tão rápido quanto ele sobe, também desce, e isto gera um ciclo vicioso que nos deixa rapidamente com fome e rapidamente o corpo está a pedir novamente uma fonte de energia rápida. Como quando o nosso corpo liberta glicose, no caso açúcar, também liberta insulina para conseguir guardar esse açúcar nas nossas células e usá-lo como energia, nós a longo prazo vamos estar a estimular também uma resistência à insulina. Portanto, tudo coisas que nós não queremos evitar. Então, para nós fazermos este equilíbrio, nós temos duas formas. Ou nós jogamos no nosso dia com os carboidratos de forma a pensar, ok, eu vou precisar de energia para andar, correr, exercitar, saltar à corda, enfim, fazer coisas ativamente, não é coisas mentalmente, é fazer coisas fisicamente. Então, este carboidrato vai ser usado, esta energia vai ser usada. O meu corpo não vai dar este grande pico de açúcar lá dentro. Ou fazer de outra forma, que é, eu não vou precisar desta energia toda. Então eu vou dosear este carboidrato no meu prato, ou retirá-lo, e se eu o dosear no meu prato, colocar numa porção que seja simpática para a minha individualidade, e isto aqui vai depender de pessoa para pessoa, eu vou-lhe acrescentar também uma fonte de proteína, uma fonte de gordura ou uma fonte de fibra. Ou pelo menos eu vou comer uma destas antes de comer o meu carboidrato. E isto vai equilibrar os níveis de açúcar no sangue, deixando-nos também saciadas por mais tempo. Ora bem, temos aqui a parte do reduzir alimentos estimulantes. Vou fazer aqui uma pausa porque vi que disseram aqui algumas coisas. Deixem-me só ver aqui o que é que foi. A Elizabeth, parece que a Otília está aqui a falar. Tem a mão no ar, não é, Otília? Não, se calhar não. Ok, aqui Era no eu, chat. Sofia, era eu, porque Ok. estava a dar a Otília a apresentar. Não estou a conseguir ver o teu, aquela coisa que estava a aparecer. Então, calma. Stop. Não E sei se vou às outras voltar. pessoas também está a acontecer o mesmo, mas eu não estou a conseguir ver. Deve estar a acontecer. Então, vamos voltar aqui. Sim, já apareceu. Agora está, não está? Tá. Deixem-me só tirar aqui. Ok. Já está. Conseguiram acompanhar? Se não, digam-me que eu repito aqui esta parte. Digam-me só, sim ou não? Consegui ou não consegui? Sim, sim? Ok. Boa. Boa. Conseguiram todos. Então agora vamos incluir alimentos tranquilizantes na nossa alimentação. E eu aqui trago-vos alguns exemplos. Exemplos de quê? Dos nossos queridos neurotransmissores, podiam ser hormonas, nós na verdade costumamos chamar aqui a serotonina de uma hormona que é uma do quarteto das hormonas da felicidade, mas na verdade não é uma hormona, é um neurotransmissor, mas trago-vos aqui dois exemplos de neurotransmissores que promovem o relaxamento, reduzem a ansiedade, melhoram o humor e estabilizam-no. Porquê que vos trago aqui só estes dois? Porque trazer mais iria acabar por ser repetitivo, porque vocês vão ver que depois há nutrientes que se vão repetindo. Então, trago-vos estes dois para servirem de exemplo e depois explico melhor como é que isto se aplica aqui nesta próxima parte da aula. Então, como é que nós conseguimos ir buscar nutrientes que promovam a estimulação do nosso GABA, por exemplo?
Podemos ir buscá-lo a alimentos fermentados, e trago aqui alguns exemplos: kimchi, kefir, iogurte natural com culturas ativas, kombucha, pasta de miso. Pasta de miso é uma opção muito inteligente para substituir no dia a dia algumas confecções em que nós usamos sal. Por exemplo, vamos fazer um arroz. Deitamos um bocadinho de sal, mas deixamos assim um bocadinho insonso. No final, quando desligamos a panela, tem de ser já com o lume desligado. Não desligamos a panela, desligamos o lume. Quando desligamos o lume, tem de ser com o lume desligado, que é para não matarmos os nossos probióticos, ou seja, os nossos bichinhos bons que vão alimentar o nosso intestino de uma boa forma. Nós colocamos uma colherinha de pasta de miso. Porquê só no fim e porquê deixar o arroz insonso? Porque a pasta de miso vai salgar ali um bocadinho o nosso arroz. Isto é válido para o arroz, é válido para qualquer outra coisa, para uma sopa, enfim. Isto a seguir é usar a criatividade. É uma boa forma de nós usarmos diariamente pelo menos um fermentado. Iogurte, claro, também é outra forma boa. Aqui o chucrute também é uma forma boa de nós incluirmos em saladas. Até tenho a seguir, se vocês quiserem a seguir, digam que eu tenho um artigo no blog com a receita. Posso a seguir deixar novamente no nosso grupo do WhatsApp. Pickles também é uma boa opção. Depois, alimentos ricos em glutamina, carnes, peixes, ovos, cereais integrais, leguminosas, laticínios, vegetais de folha verde, alimentos ricos em glutamato, queijos maturados, tomate, cogumelos, marisco, novamente aqui os alimentos fermentados, daí eu vos estar a dizer que depois eles acabam por se repetir, então trago aqui apenas uma amostra. A L-tianina, que é um aminoácido com efeito relaxante, que muita gente até usa como suplemento precisamente para ter este efeito de gestão de stress e de maior relaxamento ao longo do seu dia, e é encontrada nos cogumelos e no chá verde. Magnésio também é um suplemento muito usado, principalmente antes de dormir, precisamente por causa deste efeito de conseguir dar um sono mais restaurador, ou seja, para aquelas pessoas que têm muitos pesadelos durante a noite, que acordam muitas vezes, ou uma só vez a acordar durante a noite é o suficiente para estragar aqui a equação. A menos que o vosso acordar seja por causa dos vossos filhos, por causa da necessidade, que isso, acreditem, eu sei bem o que é, e não há muito que fazer, a não ser esperar que eles cresçam e deixem de acordar à meia da noite. Nós temos aqui outras soluções que podemos aqui aplicar a nível de suplementação. O magnésio nós também encontramos em espinafres, abacates, amêndoas, sementes de abóbora. Portanto, pensem, eu não quero suplementar, mas eu sei que o magnésio vai me ajudar a dormir melhor. Então, se calhar, jantar estes alimentos pode ser aqui uma boa solução. É fazer aqui um jogo de cintura. Vitaminas do complexo B. Carne, peixes gordos, maracujá, banana, abacate, folhas verdes escuras, portanto, por exemplo, os espinafres, amêndoas, leguminosas, ovos, iogurtes naturais e cereais integrais. E depois vamos também aqui a outro exemplo, que é a serotonina, por exemplo. Nós voltamos a ter aqui as vitaminas do complexo B que vimos ali em cima. Temos aqui o ômega 3. Eu coloco aqui EPA e DHA. Porquê? Porque quero-vos passar aqui uma consciência, que é: o nosso organismo precisa de EPA e DHA, são os dois ácidos gordos que o ômega 3 tem, que nos vai ter um efeito anti-inflamatório dentro do corpo. É isso que nós usamos, é isso que nós queremos. Ora, as fontes animais de ômega 3, todas elas têm uma boa dose de EPA e uma boa dose de DHA. As fontes vegetais de ômega 3 têm o tipo ALA, nem é o EPA nem é o DHA, é o ALA. O ALA, o nosso corpo transforma parcialmente em EPA e DHA, que é o que nós queremos. O que é que eu vos estou a querer dizer com isto? Estou-vos a querer dizer que as fontes animais são melhor absorvidas pelo nosso corpo do que as fontes vegetais. Então, o que eu gosto de fazer é priorizar as fontes animais de boa qualidade, sempre de boa qualidade, e colocar as fontes vegetais como um complemento no nosso dia. E aqui nós temos os peixes gordos: salmão, atum, sardinha, carapau, também amêijoas, mexilhões e ostras. E nas fontes vegetais temos as sementes de chia, as sementes de linhaça, as sementes de cânhamo, as nozes e aqui as algas. Triptofano também vai ajudar aqui na libertação de serotonina.
Onde é que encontramos? Banana, carnes magras, queijos duros e laticínios fermentados, amendoins e nozes, aveia, quinoa, chocolate preto, pelo menos 70%. Lembrando que o chocolate preto nunca é só chocolate preto, nunca é só cacau. Portanto, vamos aqui ter atenção à dose, um quadradinho por dia, e pensar que 70% hoje, amanhã pode ser 80%, nós vamos treinando o nosso paladar, até que um dia, eu sei que às vezes quando digo isto até parece uma piada, mas o paladar pode se habituar ao 100%. Não num sentido de doce, no entanto, mas num sentido de agradável. E também o abacate. E o magnésio, que falamos ali em cima, volto aqui a vos mostrar, mas não vou repetir para não se tornar aqui repetitivo. Temos aqui estas. Portanto, já vamos ver como é que isto a seguir se aplica no nosso dia-a-dia. Para já, vou-vos convidar a tirarem um print screen, porque coloquei aqui várias infursões que nos ajudam a relaxar, para vocês poderem experimentar uma ou várias hoje que vos aprover depois das refeições e à noite, depois de jantar. Até porque as ceias nunca jogam muito a nosso favor no que diz respeito aqui à gestão de stress e não só, mas vamos focar aqui neste tema hoje. E uma infusão à noite pode aqui ajudar àqueles desejos de ceia que muitas vezes existem. Então convido-vos aqui a tirar um print screen para conseguirem a seguir ter várias opções ao longo dos vossos dias. Feito? Posso seguir? Vou dar como um sim. Ok. Então, vamos lá. Suplementação. Suplementação é válida para todos os nutrientes que nós tivemos a falar em cima na parte da alimentação que não estejam em valores ótimos. Como é que nós sabemos isso? Geralmente através de análises. Podemos ter aqui sintomas que justifiquem uma toma regrada. E quando vos digo uma toma regrada é, se decidirem, por exemplo, tomar magnésio, comecem pela dose mais baixa para o vosso caso e vão analisando como é que isso está a correr. Não comecem, por exemplo, a Sofia falou de magnésio e L-tianina, vou tomar os dois. Não. Porque depois não sabem como é que isso está a reagir no vosso corpo. E cada corpo é um corpo. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com estas coisas, porque tanto o déficit quanto o excesso de nutrientes têm repercussões negativas. Portanto, nós não queremos nem um nem outro. Portanto, não vamos aqui suplementar à maluca com foco no, sim, vai resultar e só pode dar bom. Não, pode dar mal também. Portanto, uma coisa de cada vez, sempre com doses seguras para o vosso caso. O que é que eu vos trago aqui na suplementação? Uma que é obrigatória para todos nós, a menos que me esteja aqui alguém a ver na Madeira que se está, não me disse no início. Portanto, vamos aqui, suplementação. Suplementação, temos a vitamina D, é obrigatória. Por que é que a vitamina D é obrigatória? A vitamina D não é a vitamina do sol? Sim. E Portugal não é solarengo? É. Mas Portugal está acima dos 30 graus de latitude. E isto significa que é impossível para um português a viver, um português ou qualquer outra pessoa, a viver em Portugal continental, ter um aporte de vitamina D dado como saudável. Aliás, recentemente fui à farmácia e a farmacêutica estava-me a confessar as suas dores. Estava-me a dizer que tinha uma pena imensa de ver tanta gente a tomar antidepressivos que tudo o que precisavam era de uma vitamina D e às vezes de um ômega 3. Portanto, vitamina D é imperativo para quem vive em Portugal continental. A dose vai depender de pessoa para pessoa naturalmente, porque há pessoas que podem estar com grande déficit e vai depender se estamos na primavera, se estamos no inverno, se são pessoas que costumam ir para a rua apanhar sol pelo menos 15 a 30 minutos por dia, tendo os braços, as pernas também expostas ali ao sol para além da cara e sem protetor solar durante estes 15 a 30 minutos. Não estou a dizer para não usarem protetor solar, estou a dizer que a absorção de vitamina D dá-se quando não estamos a usá-lo. Portanto, durante estes 15 a 30 minutos diários, não podemos estar a usá-lo para ter uma boa absorção de vitamina D. Portanto, isto exige aqui um esforço que é consciente. Não é uma coisa que seja natural assim de acontecer. Portanto, o que acontece em Portugal é que muitas vezes nós temos níveis de déficit de vitamina D na nossa população superiores
à população do norte da Europa. E isto acontece porquê? Porque no norte da Europa ninguém se questiona, ninguém tem dúvidas que precisa de suplementar a vitamina D. Em Portugal as pessoas pensam, mas tem sol, eu apanho sol, eu vou à praia, eu vou à rua, está feito. E não está mesmo. Vitamina D, vou-vos dar uma dose segura de início, para adulto, não para criança, para adulto. Para adulto, uma dose segura de vitamina D, que depois pode ser aumentada ou não consoante a estação do ano, consoante a necessidade da pessoa, é 1000 unidades internacionais por dose, mais 100 miligramas de vitamina K para melhorar a absorção da vitamina D3 e gordura nutritiva. Eu preciso agora que vocês apanhem uma coisa que depois vou explicar mais à frente. Porquê é que nós pomos gordura nutritiva? A gordura nutritiva não tem de existir na cápsula. Basicamente o que vocês fazem é procurar uma cápsula que tenha pelo menos 1000 UI mais 100 miligramas de vitamina K por dose e depois, quando forem consumir a vossa cápsula ou diluída, seja a forma como vocês escolherem, vão consumi-la depois de uma refeição ou pelo menos vão consumir uma fonte de gordura antes, uma colher de azeite, uma colher de manteiga de amendoim, enfim, o que vos aprover. Mas precisam desta dose de gordura nutritiva antes de consumir a vitamina D, porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, o que significa que é uma vitamina que absorve melhor, na verdade, que absorve efetivamente com uma fonte de gordura, nunca sem. E, portanto, nós precisamos dela. Agarrem esta informação, vamos falar novamente dela no como aplicar as estratégias. Hábitos cotidianos para conseguirmos gerir o stress. E estes hábitos cotidianos são pensados para aquele momento que nós colocamos na nossa agenda, que falamos logo aqui no início, que é priorizar e colocar um tempinho todos os dias para nós na nossa agenda para o nosso bem-estar, para o nosso relaxamento. Nesse tempinho nós vamos inserir estes hábitos cotidianos. Entre eles, nós temos aqui alguns exemplos. Atividades para fortalecer a mentalidade. Podem ser aqui, trouxe-vos 2 exemplos, um deles é o Diário da Gratidão e o outro é mantrar. Mentoradas minhas entram nas mentorias sempre a não mantrar e saem das mentorias a mantrar. É sempre uma boa forma de gerir o stress. Eu própria trouxe até aqui o meu livrinho para depois vos mostrar o que é isto dos mantras. Diário de gratidão é basicamente escrever, neste momento que vocês podem usar noturno, diurno, de manhã, enfim, vocês depois vão acertar qual a melhor altura do dia para vocês. Pegam num diário, pegam num papel, pegam numa caneta e vão escrever pelo menos 3 coisas pelas quais são gratas no dia que está a decorrer. Portanto, aqui neste caso, no dia de hoje. Há muita gente que às vezes me diz, Fia, tenho dificuldade em encontrar coisas pelas quais eu esteja grata no dia de hoje. Tipo, o dia correu pessimamente, a minha vida está um caos. Onde é que eu vou buscar coisas pelas quais eu estou grata? E há tantas coisas para estar grato. E é por isso que é importante este diário da gratidão. É porque nós perdemos a consciência no nosso dia-a-dia. Nós perdemos a consciência completamente. Quando eu estava grávida da Violeta, no final do primeiro trimestre eu fui internada. Tive uma gravidez de risco. Fui internada durante 3 semanas. E o que aconteceu durante estas 3 semanas? Depois o problema resolveu-se, mas durante estas 3 semanas eu olhava para a rua e pensava, meu Deus, que saudades eu tenho de apanhar vento na cara. Saudades, eu tenho de sentir só assim um arzinho. Ou sentir um raio de sol. Eu ia para a janela, porque as janelas no hospital não podem estar abertas. Então eu ia para a janela e ficava assim encostada à janela a tentar apanhar os pequenos raios de sol que conseguisse. Mas o vento, eu tinha uma saudade que era indescritível. E, portanto, nós às vezes estamos no nosso dia, o dia está caótico e nós não nos lembramos que há tantas coisas para agradecer. Há o vento que bate na nossa cara. Há o facto de nós estarmos acordados. Nós podíamos não ter acordado. Há o facto de nós estarmos a respirar bem, porque ninguém gosta de estar obstipado. Não era obstipado que eu queria dizer, mas agora também não me estou a lembrar da palavra. Mas, portanto, não estar a conseguir respirar. Portanto, ninguém gosta. Portanto, conseguir acordar a respirar é um motivo para estar grato. Acordar e ter a família toda com saúde é um motivo para estar grato. Acordar e conseguir ver, nem que seja só de um olho, é um motivo para estar grato. Ter escolhas de alimentos para pôr na mesa é um motivo para estar grato. Então, pelo menos 3 coisas, não tem como não conseguir se lembrar de pelo menos 3 coisas pelas quais estamos gratas num dia. Mantras. Mantras era o que estávamos a falar ali em cima, em relação
a identificarmos pensamentos que não jogam a nosso favor e formularmos outras frases que elas sim sejam construtivas para o nosso dia a dia e para a nossa mentalidade. Trago-vos aqui alguns exemplos. Eu gosto de usar um livro de mantras porque gosto de abri-lo aleatoriamente nos meus dias e assim aproveito para vos trazer exemplos de mantras. Não quer dizer que sejam os vossos exemplos, não é? Vocês depois vão arranjar os vossos próprios mantras. Um mantra pode ser tão simples quanto amo-me e repetir isto várias vezes até realmente embrenhar. Pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Outros exemplos podem ser: vivo continuamente com bem-estar e alegria, crio espaço na minha vida para receber bênçãos de abundância, é seguro para mim abdicar do meu passado, é seguro para mim seguir em frente. Hoje vou concentrar-me em tudo o que é bom, a vida apoia-me por meios milagrosos. Ao concentrar-me no presente, sinto-me em união com a vida. Enfim, existem muitos mantras, podem ser vocês próprios a fazer os vossos mantras, não precisam de comprar um livro, mas é sempre algo que vos vai ajudar a programar a vossa mentalidade. Atividades para promover a consciência corporal. Entre elas, temos meditação, caminhada meditativa, respiração diafragmática e automassagem. Meditação. Há muita gente que me diz: ai, Sofia, eu não consigo meditar. Não consigo estar ali quieta, a minha cabeça divaga sempre, eu vou sempre para outro sítio quando estou a meditar. Ora bem, meditar não é ausência de pensamentos. Meditar é estar atenta ao pensamento. Isto significa que eu vou estar consciente daquilo que passa na minha cabeça. Eu estou basicamente a olhar para o vazio. Posso estar concentrada na minha respiração, posso estar concentrada no meu batimento cardíaco, posso estar concentrada na sensação do meu corpo contra a superfície onde eu estou sentada ou deitada, mas aqui o objetivo é estar no inativo. É normal surgirem pensamentos, principalmente nas primeiras vezes que nós meditamos, nas primeiras meias, enfim, é normal surgirem pensamentos. Só quando nós já temos muitos anos disso, é que fica mais fácil. Portanto, é uma coisa que melhora com a continuidade, como tudo na vida. Nós precisamos sempre de treinar. Nada disto são estratégias para fazer hoje. O stress que eu tinha hoje passou e amanhã vou estar boa milagrosamente. Não, nós temos de perceber quais são os nossos calcanhares daqueles para poder trabalhá-los continuamente na vida. É assim que funciona, não só para o stress, mas para tudo o resto. É um trabalho contínuo. Pausa para a água. Aqui, na meditação, sempre que o pensamento divaga e vai para outra dimensão, o que é que vai ser o jantar, que horas é que vou buscar os meus filhos à escola, enfim, nós conscientemente voltamos a focar na nossa respiração, na sensação do corpo contra a superfície, no batimento cardíaco, naquilo que nos esteja a ajudar a focar na inatividade. Ai, Sofia, mas o pensamento divaga muito. Tudo bem, não interessa quantas vezes é que ele divaga. Interessa que nós finalmente estamos a conseguir tirar um momento para perceber e para estar atentas a que pensamentos surgem na nossa cabeça, porque são esses pensamentos, são estas divagações que nos criam também stress no dia a dia. Ao estarmos atentas, nós conseguimos muito mais facilmente conduzir para a solução. Nós primeiro temos sempre de estar conscientes, só depois é que nós conseguimos solucionar. Uma mentalidade proativa para a solução e não para o problema é uma mentalidade que vai procurar vai procurar o motivo, que vai procurar o que é que está ali a desencadear. A meditação é uma forma de lá chegar. Não gosto de estar parada a meditar ou até estou ok em meditar de vez em quando sentada ou deitada, mas não gosto de estar a fazê-lo todos os dias. Ok, podemos substituir aqui, intercalar alguns dias com, por exemplo, uma caminhada meditativa. Existe, sim, há muita gente que não sabe, mas nós podemos meditar a andar. O YouTube e o Spotify certamente terão as suas meditações, as suas caminhadas meditativas, e aqui o objetivo é tão simples quanto coloquei a meditação, coloquei o áudio vai-vos ajudar, vocês não precisam de um áudio, mas nos primeiros tempos eu aconselho mesmo que o tenham, porque vai ajudar a este foco. Mas basicamente o foco de uma caminhada meditativa é: eu estou a andar e estou
com atenção plena. Ora, estou a olhar para os passos que estou a dar, olha, estou a olhar para as cores que tenho à minha volta, estou a prestar atenção às formas que tenho, como é que sinto o toque daquilo que esteja a passar, podem ser muros, podem ser folhas, enfim, isto depois vai depender do cenário. Sinto atenção aos cheiros e vou mediando a minha caminhada, portanto, os meus 5, 10 minutos que eu estou ali em caminhada meditativa, vou alternando a minha atenção plena em vários fatores, como o olfato, como o toque, como a parte visual. Depois temos aqui a respiração diafragmática. Vou aqui fazer respiração diafragmática para vocês. Temos aqui algumas pessoas que participaram no LLS, também já aprenderam a fazer, mas vamos aqui novamente, porque pode alguém aqui não saber. Então, vamos colocar mão no peito e outra mão na barriga. Naturalmente, quando nós respiramos, é a mão do peito que sobe e desce. A mão da barriga é a mão que sobe quando nós estamos em respiração diafragmática. Então, se nós agora inspirarmos, é a mão da barriga que sobe. Nós expiramos e a barriga encosta lá atrás. Qual é o objetivo disto? Ora bem, a respiração diafragmática não é uma respiração intuitiva. Isto significa que nós vamos ter automaticamente de prestar atenção à nossa respiração quando a estamos a fazer. E isto vai tirar o nosso pensamento de onde não deve estar. Vai-lhe dar um foco no momento presente. A automassagem é muito aquilo que tínhamos falado ali, da Emotional Freedom Technique, do bater nos pontos da cooperação, mas também pode ser simplesmente massajar como nós sentirmos melhor. O nosso corpo manda. Se nós o escutarmos, é maravilhoso, porque ele próprio nos vai dizer, olha, com mais força, com menos força, agora movimentos circulares, agora movimentos retos, como por exemplo até podemos usar os rollers de massagem, existem rollers de massagem que podemos até usar aqui para estes movimentos retos no dia a dia. O nosso corpo vai nos dizer qual é a melhor técnica de automassagem para nós aplicarmos e onde, se é na cara, se é nos braços, se é nos pulsos. Portanto, nós vamos conseguir ter este feedback quando nós paramos para escutá-lo e nos questionamos onde é que está esta pressão, porquê que está esta pressão, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou verdadeiramente a sentir. Reparem que eu falei o que é que eu estou a sentir e depois o que é que eu estou verdadeiramente a sentir. Porque muitas vezes a nossa primeira resposta ao que é que eu estou a sentir não é bem a resposta na mousse, por assim dizer. Há ali qualquer coisinha por trás que nós não conseguimos ainda desvendar e por isso é que estamos a sentir aquele stress. Por isso, parar para pensar é muito importante. Dormir bem é essencial para tudo na vida, não só para a gestão de stress, inclusive para o emagrecimento. Aqueles quilinhos extra que tendem a não sair, às vezes também é porque não estamos a dormir bem, ou dormir bem é porque estamos com stress e vai tudo em cadeia, vai tudo assim, um batimento todos uns atrás dos outros. O que é que podemos fazer para dormir melhor? Porque dormir melhor, dormir bem, não é um luxo. Dormir bem é uma necessidade de todos nós. Então, o que nós podemos fazer aqui para dormir bem é, seguir o ciclo circadiano, respeitar o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o ciclo do sol. O sol nasce, nós estamos com energia, o sol põe-se, nós devemos relaxar. Esse é o nosso ciclo natural. Quando nós vamos contra ele, nós estamos a contrariar esta gestão natural do nosso organismo. Portanto, uma forma de nós dizermos ao nosso corpo, olha, está na hora de acordar, está na hora de despertar, agora sim está na hora de tu teres energia, é apanhar sol de manhã. É uma forma fácil de eu logo ali dizer, olha, estou aqui, agora é a hora de energizar, para mais logo ser hora de relaxar. Fazer exercício ao final do dia também tem este efeito. Fazer exercício tem sempre o efeito de gestão de stress. Porquê? Porque nós acabamos por estar focadas naquilo que estamos a fazer e, portanto, acabamos por desfocar das coisas que nos estão a estressar, acabamos por estar a viver aquele momento presente e, portanto, tem este efeito naturalmente. Quando o fazemos ao final do dia, acabamos por ficar mais cansadas, o que acaba por estimular aqui este soninho bom. Banhos relaxantes, um banhinho quente. Há muita gente que é fã de pôr um bocadinho de água fria no final do banho
Para algumas pessoas isso funciona muito bem, mas de manhã, por amor de Deus, não façam isso à noite. À noite não, à noite é bem quente, que é para relaxar os músculos, os ossos e ficar prontinha para ir para a cama. Óleos essenciais, pode resultar aqui nos banhos, podem colocar umas gotinhas dentro de um difusor, podem colocar também uma misturinha dentro de um borrifador diluída em água e deitar um sprayzinho no quarto. O que eu gosto mais aqui para relaxamento e o que funciona com a maior parte das pessoas é o de lavanda. Desligar a tecnologia 1 hora antes de deitar, isto é obrigatório. Há muita gente que está na cama a fazer scroll nas redes sociais, que vê televisão na cama. É muito importante desligar a tecnologia pelo menos 1 hora antes de deitar. Eu já nem vou a mais, mas pelo menos 1 hora é importante. Porquê? Porque a tecnologia emite luz azul. E a luz azul tem o efeito de despertar o nosso cérebro, ou seja, ela tem aquele mesmo efeito que o sol tem na nossa mente. Nós vemos o sol e o cortisol vem a hormona do cortisol, que é também a hormona do stress quando exacerbada, vem à baila porque acha que está na hora de começar o dia. Como ele sabe que já teve a hora de despertar lá atrás e de repente à noite começa a ter este estímulo através da tecnologia, o corpo fica confuso, fica desequilibrado. Portanto, é mesmo importante nós evitarmos a tecnologia à noite. Em casos em que não dá para fazê-lo de nenhuma forma, existe aqui um hack, que é usar, por exemplo, uns óculos que sejam para a luz azul, mas com a lente vermelha. Vai fazer com que nós vejamos tudo em tons de vermelho. É uma luz mais quente, é a luz mais quente, é a cor mais quente das cores que nós vemos e, portanto, isso vai fazer naturalmente com que nós não libertemos tanto o cortisol. De qualquer das formas, o que é que acontece? Ok, nós não estamos a receber aquela luz azul, mas estamos a receber outros estímulos que nos vão ficar na cabeça durante a noite. E até mesmo que não estejamos a ver nada de edificante, nada que seja assim muito... Nós não controlamos o que vemos nas redes sociais, portanto, às vezes são séries que estamos a ver. E às vezes são séries de ação, são séries de terror, são séries que acabam por perturbar um bocadinho aquela questão de relaxamento. E outras vezes estamos nas redes sociais e não temos muito controle sobre aquilo que nos aparece. Ok, é o algoritmo a funcionar, há de aparecer coisas que estão dentro da minha zona de interesses. Mas dentro da minha zona de interesses também certamente estão, por exemplo, notícias ou outras coisas que acabam por poder ser potencialmente perturbantes na hora do relaxamento. Luz natural ou luz amarela? Novamente, aqui mais ou menos a mesma questão do ponto anterior. É usar a luz natural enquanto isso for possível ao longo do dia. Quando já não for possível, preciso fazer jantar, já está de noite, já não consigo usar a luz natural das janelas, nessa altura então troco para uma luz amarela. Exatamente para não usar aquela luz azul que acaba por despertar o nosso cortisol quando nós queremos que ele vá dormir e acorde antes a melatonina. Às vezes, usar apenas luzes de presença é a solução. Fica um ambiente mais acolhedor e acaba por estimular mais esta parte do sono. Contacto físico também é um hábito cotidiano a ter, isto, claro, com a pessoa certa. Abraçar, beijar, sexo, são tudo coisas que vão promover a nossa felicidade através da estimulação de hormonas, no caso da oxitocina, que é a hormona do amor, tento sempre dizer humor, não é humor, é amor, que nos vai também trazer para este estado de relaxamento. Técnicas de relaxamento muscular. Bom, agora eu vou fazer caretas. Técnicas de relaxamento muscular, isto é válido para todas as partes do corpo. Eu vou fazer com a cara porque é a mais fácil de demonstrar, mesmo que tivéssemos ao vivo seria a mais fácil de demonstrar. Mas trata-se de tensionar os músculos faciais, neste caso, se fossem de outra parte do corpo, seriam de outra parte do corpo, e depois relaxá-los. Portanto, e é basicamente esta repetição, ou seja, tensiona e liberta. Tensiona, liberta. E podemos fazer isto com os pés, com as pernas, com a barriga, com os braços, portanto, com o corpo todo. Até podemos começar numa ponta do corpo
e ir tensionando e libertando até chegar à outra ponta do corpo. E finalmente viver o presente, porque nem todo o nosso stress advém disto, mas muito dele advém. Nós temos dificuldade em viver no aqui e agora. Estamos constantemente a pensar, muitas vezes, ou naquilo que já aconteceu e que deveria ter acontecido de outra forma, na nossa mente, não é? Porque as coisas acontecem, na verdade, como têm de acontecer nos nossos momentos da nossa vida. Há tantas coisas que nos aconteceram no passado que não foram boas para nós, mas que se não tivessem acontecido, não nos teriam trazido até outros pontos que esses sim são bons para nós. Portanto, a vida tem os seus porquês, tem os seus motivos e acontecem as coisas na altura certa, na altura que têm de acontecer. Parar de viver o passado e, ao mesmo tempo, deixar de viver no futuro, porque nós estamos no aqui e no agora e nós nem sequer temos controle sobre as coisas que estão à nossa volta no aqui e no agora, quanto mais no futuro. A única coisa que nós controlamos nesta vida é o nosso corpo, é a nossa mente. Então é nisto que nós temos de focar. Controlar o nosso corpo e a nossa mente. Neste sentido, às vezes acontece. Às vezes nós damos por ela e já estamos a pensar no amanhã ou estamos a pensar no ontem. Quando isto acontece, o que eu gosto de fazer é focar naquilo que eu estou a fazer. Imaginem que estou a fazer a cama ou que estão a fazer a cama. Então estamos a fazer a cama e começamos a pensar no ontem ou começamos a pensar no amanhã. Demos por ela, apercebemos. Primeiro passo feito, autoconsciência. Ok. Agora o que é que eu posso fazer? Eu sei que tenho que transferir o meu corpo para o aqui e para o agora. Então eu posso começar a dizer à minha cabeça conscientemente: agora eu estou a puxar os lençóis para cima. Agora eu estou a amaciar os lençóis. Agora eu estou a puxar a colcha para cima. Agora eu estou a colocar as almofadas na cama. Agora vou colocar a outra almofada. Agora vou arranjar e embelezar. E à medida que eu vou dizendo estas coisas na minha cabeça, eu estou a constatar o presente. E isso vai-me trazer para o aqui e agora, de uma forma muito rápida e consciente. Outras coisas que nós podemos fazer. Andar descalço, principalmente na natureza. Em casa também é válido, mas principalmente na natureza. E focar na sensação de andar descalço. Isto também é válido para o toque, para as mãos, para abraçar árvores, quem se sentir à vontade e quem ache piada. Portanto, tudo isto aqui, este contacto com a natureza consciente, vai nos ajudar a trazer para o aqui e para o agora, porque existe a sensação. Não está aqui, mas válido para banhos frios. Para algumas pessoas funciona, para outras nem tanto. Portanto, aqui respeitando a vossa individualidade. Meditar é uma coisa que nos vai também fazer ficar conscientes do que é que nos está a levar para outras dimensões e a trazer-nos conscientemente para esse momento, porque este sim é o objetivo da meditação, é trazer-nos para o aqui e para o agora. Técnicas de respiração, como por exemplo a respiração diafragmática, mas também outras respirações profundas. O que é que eu gosto de fazer nas respirações profundas? Gosto de escolher tempos. Agora eu vou escolher 4-4-4, por exemplo, só para vos dar aqui um exemplo. O que é isto do 4-4-4? Escolhemos sempre 3 números, sendo que o primeiro é mais curto do que o último deve ser maior. O primeiro é o tempo no qual nós estamos a inspirar. O segundo número diz respeito ao tempo no qual nós estamos a manter, a suster a nossa respiração. E o terceiro número diz respeito ao tempo que nós estamos a expirar, ok? Pronto, então se eu decidir que é 4-4-4, portanto não tenho o último maior do que o primeiro, mas tenho-os em pé de igualdade, portanto estão iguais, tudo certo. Então, nesse cenário, o que eu vou fazer é, vou inspirar em 4, vou reter em 4 e vou libertar em 4. Então, e a minha cabeça está a apontar. A minha cabeça está 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não há espaço para pensar em mais nada. Porque a cabeça está a contar. Ai, mas houve uma altura em que a cabeça deixou de contar e foi para o outro lado. Ótimo. Ótimo que vocês estavam a observar o que é que estava a acontecer. E voltaram à respiração. E é isto. Meditar, técnicas de respiração é isto. Apercebi-me, voltei. Apercebi-me, voltei. Apercebi-me, voltei.
Atenção plena, mindfulness, é basicamente, a técnica seguinte para viver no presente, é basicamente estar 100% atento àquilo que nós estamos a fazer. Um pouco à semelhança daquilo que nós estávamos a falar, aquilo que nós falamos no início sobre o fazer a cama e estar aqui a dizer, agora estou a puxar os lençóis para cima, agora estou a puxar a colcha para cima, agora estou a colocar as almofadas na cama. Tudo isto é uma forma de nós estarmos com atenção plena àquilo que nós estamos a fazer. Só desta forma as coisas podem ficar bem feitas. Quem defende o multitasking não sabe do que fala. Multitasking não funciona. Então vamos lá como aplicar estas estratégias, principalmente aqui na questão da alimentação. Então, na alimentação, a forma prática de nós aplicarmos estas estratégias é, primeiro ponto, ler rótulos. Essencial, indispensável. Aliás, é impensável ir ao supermercado trazer, seja o que for, sem ler o rótulo. Ler o rótulo não significa olhar para a tabela nutricional. Ler o rótulo é olhar para a lista de ingredientes. A lista de ingredientes está por ordem decrescente, o que significa que o primeiro ingrediente que nós vemos na lista de ingredientes é o que está mais presente naquela composição e o último que está menos presente naquele alimento. Ou seja, se nós temos um alimento que o primeiro ingrediente da lista de alimentos, da lista de ingredientes é o açúcar, nós temos um alimento que não é nada interessante. Se temos um alimento que o primeiro ingrediente da lista de ingredientes é farinha branca, temos um alimento que não é muito rico nutricionalmente. Outra regra para nós lermos o rótulo. Lemos todos os ingredientes. Há um que nós não sabemos o que é. Não compramos. Há um que nós não estamos dispostos a comer à colher. Nós temos de olhar para a lista de alimentos e pensar, eu estaria disposta a comer todos estes ingredientes à colher. Se há algum que eu não estaria disposta a comer à colher, então eu não levo. Eu aposto que não há aqui ninguém que estaria disposto a comer à colher um E305. Mas e o que é um E305? Não importa. O que importa é que é um químico. Não importa aqui no contexto desta aula, depois mais para a frente, se vocês tiverem interesse, podemos fazer uma aula também sobre isso. Mas, aqui no contexto desta aula, o que interessa é que ninguém quer comer um E305, ninguém sabe o que é um E305. Então, é um químico. Os químicos, só por curiosidade aqui rapidamente, o nosso corpo não sabe o que fazer com os químicos. Então o que ele faz é, ele deposita-os também nas fontes de gordura do nosso corpo. Ou seja, eles também acabam por engordar, não são só as calorias. E além disso acumulam ao longo dos anos, não são fáceis de expelir, ou seja, nós até hoje consumimos X químicos e amanhã deixamos de os consumir. O corpo não tem muita facilidade em libertá-los, ele não vai acumulá-los mais, vai deixar essa acumulação. Não quer dizer que ele nunca os venha a libertar, quer dizer que é difícil, portanto é mesmo evitar a 100%. O que puder ser evitado, deve ser evitado. E na lista de ingredientes é muito fácil evitar. Acreditem, há outros sítios que são muito difíceis. Na lista de ingredientes é fácil. Garantir que ao longo do dia temos pelo menos as 5 cores. Estas cores vamos adicionar o branco e o castanho. Mas o branco e o castanho são cores tão fáceis de ver nos pratos de hoje em dia que eu decidi não os trazer aqui. Então, que cores são estas? Vamos garantir que temos um laranja, um vermelho, um verde, um amarelo e um azul ou um roxo. Todos os dias. Isto, claro, se possível. Há pessoas que não conseguem neste momento ter esta alimentação 100% variada e tem de ser trabalhado uma base antes de chegar lá. Mas, quando possível, inserir todas as cores. Para quê? Porque a natureza está codificada por cores, então nós vamos ter vários nutrientes nas várias cores. Portanto, este é o primeiro ponto para garantir que temos um bom aporte, ou seja, um aporte variado de nutrientes ao longo do dia. Outra, temperar com especiarias e com sementes a nossa comida. As sementes são uma fonte de gordura boa, ou seja, elas vão ajudar a baixar os níveis de açúcar no organismo e vão ajudar a trazer muitos nutrientes à nossa comida, porque as sementes são uma espécie de multivitamínico natural. Ou seja, aquele multivitamínico que se compra na farmácia, sementes. Sementes é mais certo que não vai dar o excesso que nós não queremos e
que vão conseguir retirar uma boa variedade de nutrientes aqui. As especiarias contam para esta lista de cores, ou seja, imaginem que eu agora estou a fazer uma salada e gostava mesmo de levar isto a cabo e de fazer aqui um jogo. Olha, quero fazer uma salada e a minha salada vai ter todas estas cores. Eu vou meter estas cores, nem sequer vai ser no dia, vai ser logo no almoço. Eu gosto dessa atitude. Portanto, vamos fazer aqui o jogo das cores e vamos meter estas cores todas logo na minha salada ao almoço. Falta-me aqui o amarelo, curcuma. Posso temperar a salada com curcuma? Ai, mas não é habitual. Quem disse? Quem disse? Fica bom, garanto-vos. Por acaso estou-vos a usar um exemplo que uso muito cá em casa. Temperar a comida com especiarias e sementes, trocar cereais comuns por integrais. Aqui a garantir que estamos a comer carboidratos complexos. Não só cereais são carboidratos, mas já é uma forma de nós garantirmos que estamos a consumir carboidratos que são mais ricos. Não temer gorduras. E aqui, lembram-se que ainda há bocadinho que falei, vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, o que significa que é absorvida efetivamente quando tem uma fonte de gordura, ela precisa de gordura para o nosso corpo absorver. Ora bem, isto é o maior mito que a indústria colocou nas nossas cabeças, que nós tínhamos de tirar a gordura para emagrecer. Repitam comigo, vamos dar todas as mãos, gordura na comida não é gordura no corpo, gordura na comida não é gordura no corpo, não é a mesma coisa. O que se torna gordura no corpo é o açúcar, maioritariamente o açúcar. A gordura, principalmente nós mulheres, nós precisamos, mas precisamos mesmo muito dela para termos um equilíbrio hormonal. E, portanto, nós vamos precisar dela também para absorver uma série de vitaminas no nosso corpo. Neste caso, a A, a D, a E e a K. Tudo vitaminas que nós precisamos de ter dentro do nosso organismo para conseguir absorver. Tudo vitaminas que nós precisamos de gorduras para conseguir absorvê-las pelo nosso organismo. Portanto, vamos parar de temer aqui gorduras. Até porque, o que é que a indústria fez? Há uns anos atrás, a indústria disse que a gordura era má, então íamos suprimir as gorduras dos alimentos. Começamos a retirar gorduras que eram boas. Inclusive, hoje em dia temos manteiga de amendoim em pó nos supermercados, que é menos calórica e que muita gente usa para a dieta precisamente por ser menos calórica. Ora, o que fizeram nessa manteiga de amendoim para ela ser menos calórica é que lhe tiraram gordura nutritiva. Ou seja, ficou um produto alimentício mais processado e muito menos nutritivo. Não comprem. Comprem a normal, que até é mais saborosa. Para tirar esta gordura, a indústria teve de adicionar outras coisas, porque a gordura, e principalmente se formos a falar de gordura nutritiva, dá sabor à comida. É uma coisa que vai deixar a comida mais saborosa. Então eles depararam-se com o problema de ter comida pouco saborosa. Como é que colmataram esse problema? Adicionando açúcar, adicionando adoçantes artificiais e adicionando químicos, aromas e afins. Tudo isto, coisas que nós não queremos para o nosso equilíbrio intestinal e para o nosso equilíbrio hormonal. Então, é mesmo muito importante nós lermos o rótulo. É mesmo muito importante nós não temermos comer gorduras. É mesmo muito importante nós pararmos de olhar para pacotes que dizem light, zero açúcar, porque o zero açúcar depois vem com os adoçantes artificiais, portanto vai dar a mesma coisa. É mesmo importante nós pararmos de olhar para estes pacotes e pensamos, de certeza que é bom. Porque quando vamos a ler a lista de ingredientes, não é. Não temer gorduras. Escolha o iogurte magro ou escolha o iogurte gordo? Gordo. É esse que vos vai saciar mais. Trabalhem a vossa relação com a comida para não comer em excesso e comam um iogurte gordo, porque esse é o que vai nutrir o vosso corpo. Escolha o leite gordo ou escolha o leite magro? Gordo. Eu, no meu caso, escolho o meio gordo, mas isso é outro flagelo, porque depois temos de jogar. Não consigo encontrar um leite gordo biológico ou de pastagem, e aqui a qualidade também entra, porque, principalmente quando falamos de animais. Quando falamos de animais, muitas vezes o que acontece é que eles, no final da vida deles, são alimentados de uma forma um bocado apocalíptica, que depois vai brincar também com o nosso equilíbrio hormonal. Então, escolher animais que são de pasto ou que são biológicos, no caso o pasto acaba por ter um preço muito mais razoável para o que é.
acaba por também jogar muito aqui a nosso favor. E, portanto, o leite, sendo um produto de origem animal, é preferível escolher aqui um leite de pastagem ou um leite biológico e, geralmente, nos supermercados onde vou, pelo menos, encontro mais facilmente este em meio gordo. Mas se encontrarem em gordo, preferência para o gordo, sempre. E, finalmente, variar. Variar é aquela velha máxima do que estávamos a falar aqui em cima. Não é só variar a nível de cores. Hoje comi um cenoura para laranja, para a cor laranja. Amanhã comi laranja. Depois na manhã comi abóbora e por aí em diante. Que é para nós garantirmos mesmo o máximo de nutrientes possíveis na nossa alimentação. Garantir uma alimentação natural, integral e vamos aqui ao desafio. Desafio para a próxima semana tenho aqui um desafio para todas vocês. Na próxima semana vamos iniciar cada refeição que fizermos com uma fonte de fibra e ou uma fonte de gordura e ou proteína. E só depois incluir os carboidratos na nossa alimentação. Isto vai fazer com que os nossos picos de açúcar no organismo sejam muito mais regrados e com que nós nos sintamos saciadas por mais tempo. Ou seja, também vai fazer com que não tenhamos aquela montanha russa de estar sempre a petiscar e quando vamos petiscar, apetece o quê? Apetece uma fonte de energia rápida. É um chocolate, é uma batata frita, é assim um snack que nos vai dar um pico grande de açúcar no organismo. Evitar isto é seguir este desafio. E, finalmente, escutar o corpo. Escutar o corpo é perguntar-se frequentemente o que é que eu estou a sentir, fisicamente e emocionalmente. E depois ir mais a fundo. Eu estou triste ou eu estou frustrada? Estou chateada? Portanto, ser específica aqui na emoção. E finalmente perguntar-se, ok, eu já defini qual é a emoção que eu estou a sentir. A partir daqui, por que eu estou-me a sentir assim? E é a partir desta consciência que nós conseguimos construir a nossa solução. Estamos aqui a acabar a nossa aula. Quero-vos perguntar se existem dúvidas. Digam-me aqui. Portanto, pasta de miso não tem glúten. Não. Podes comprar sem glúten. Eu aconselho a do Celere porque é biológica. Sim, consegui. Sim. Eu fazia sempre com 2 números, 4 e 8. Também é válido, Maria. Estás a falar da respiração, não é? 4 e 8 é válido. Não estás a reter. Podes fazer os 2 exercícios. Eu gosto mais com a retenção. Tem mais o efeito de relaxamento. Acabas por exponenciar. Mas podes fazer com os 2. É como te sentires mais confortável. Se já estiveres confortável no 4 e 8... Exato. Não reter. Se já estiveres confortável no 4 e 8, podes agora incluir mais um número. Ser um bocadinho mais breve, ou seja, fazer, por exemplo, um 4-4-8, em vez de ser logo um 4-7-8, para conseguires intercalar. Ou se for mais confortável, começar com 4-2-8 e reter só 2 segundos para depois continuar. E pronto, é isto, não é? Pasta de miso não tem glúten e o 4-8. Mais dúvidas? Digam agora ou calem-se para sempre. Não, estou a brincar. Depois podem-me dizer no Instagram, claro, ou no WhatsApp. Também é válido, ok? Portanto, se surgirem dúvidas depois, ou podem seguir também me mandar e-mail. Estou disponível para vocês. Aliás, estou disponível para vocês, inclusive, vou-vos mandar aqui... Vou-vos mandar? Não vos vou mandar, não era isto que eu queria dizer. Estou disponível para vocês, inclusive, porque tenho uma surpresa. E a surpresa é qual? Nós, nesta aula, tivemos a abordar várias formas de conseguirmos gerir e regular o nosso stress. Mas nem todas elas serão para vocês. Nem todas elas serão para vocês e algumas de vocês irão ter problemas que não foram pensados aqui, porque geralmente a nossa raiz do problema não é apenas uma, é um conjunto de coisas. E eu gostava mesmo de vos atender melhor nestas necessidades. E neste sentido, eu quero convidar-vos a abrir aqui um espaço na minha agenda da próxima semana, ou alguns espaços na minha agenda da próxima semana, para convidar-vos a fazer uma sessão de diagnóstico gratuita comigo. Estas sessões de diagnóstico são sessões de 30 minutos, onde nós vamos ver os vossos objetivos, os vossos desafios, para perceber quais são os próximos passos a tomar nos desafios que vocês têm a nível de saúde e bem-estar.
No final, se fizer sentido, eu apresento-vos como vos posso ajudar mais. Se não fizer sentido, pelo menos os próximos passos vocês já têm para conseguir tomar e prosseguir com a vossa saúde e bem-estar. Vou parar aqui de partilhar convosco. Digam-me se tiverem dúvidas. Vou também aqui parar de gravar. Só um momento. Vou-vos enviar este link através do WhatsApp. Ok? Portanto, dentro em breve terão o link para marcar a vossa sessão de diagnóstico no WhatsApp das aulas grátis. Vou colocar antes de parar de gravar, vou colocar nos dois WhatsApps, porque há pessoas que ainda não entraram no grupo das aulas grátis. No entanto, eu estou a colocar tudo sempre nas aulas grátis, que é para vocês ficarem com as coisas organizadas, para terem tudo organizado no mesmo sítio, porque o outro grupo é um grupo que acaba por se perder as comunicações, não é? É um grupo para onde vai as coisas gerais. Portanto, o grupo das aulas grátis é realmente onde vocês vão ter tudo organizadinho, tudo direitinho. E aí, vou mandar então o link para conseguirem agendar a vossa sessão de diagnóstico. Otília, tem uma dúvida, diga-me lá. Mão no ar? Não é, não deve ser. Então vá, vou parar aqui a gravação. Um beijinho a quem me estava na gravação. Já me despeço de vocês.